Bem, o 11 de setembro ainda é um tema repleto de polêmicas, né? Algumas bastante complexas, como, por exemplo, a ideia de que o atentado teria sido uma articulação do próprio Serviço Secreto americano para possibilitar uma série de coisas que aconteceram posteriormente. Eu não sou assim, partidário dessa teoria, que ela beira aquela teoria da conspiração, né, de que tudo é feito de uma forma articulada. Agora, algumas evidências têm surgido ultimamente de que depoimentos de funcionários do sistema do Serviço Secreto americano, no sentido de que o governo americano sabia da articulação de grupos terroristas com vistas a algum tipo de ataque e que deixou o fato ocorrer sem maiores repressões para fazer uso político posterior. Embora isso também possa ser avaliado como uma hipótese absurda, o fato é que o histórico dos Estados Unidos, dos governos americanos, esse tipo de comportamento é relativamente comum. Haja vista o caso do Iraque, o ataque desfechado contra o Iraque foi baseado numa fraude confirmada, do tipo de que o Saddam Hussein dispunha de armamento de destruição em massa, que depois verificou-se não ser verdadeiro. O fato é que o o atentado de 11 de setembro justificou posteriormente uma série de medidas radicais dos Estados Unidos, tais como o ataque ao Afeganistão, o ataque ao Iraque, a criação de uma lei chamada Lei Patriota, que restringiu absurdamente os direitos do próprio povo americano. Então, esse atentado redundou numa série de medidas próprias, típicas da extrema-direita americana. O primeiro 11 de setembro que eu recordo foi o dia em que derrubaram o presidente Allende no Chile. Depois veio o 11 de setembro de 2001, que agora estamos comemorando 10 anos, que, a meu ver, como cientista política, ele transformou o mundo em dois aspectos. O primeiro aspecto, mostrou que os Estados Unidos, o Império Americano, não era tão invencível, tão inacessível, né, a grupos que queriam prejudicar aquele país. E o que foi militarmente interessante é que esse grupo pertencia a uma única nação, não foi um ataque de um Estado contra outro Estado. A nação americana não foi atacada por o Iraque nem pelo Afeganistão, foi atacada por um grupo de pessoas armadas que a partir daí, né, seria bastante difícil de conseguir controlar. Então isso vai mudar em termos das relações internacionais, vai mudar a forma de guerrear. Não será a guerra, será alguma coisa difusa, será alguma coisa que você não sabe exatamente onde estão essas pessoas. A segunda foi que a escolha desse grupo, né, recaiu sobre um dos símbolos do capitalismo mundial, que é exatamente as Torres Gêmeas no distrito de Wall Street, na cidade de Nova York. Então era até então tido como algo também inacessível, inexpugnável. O dólar era moeda forte que ninguém imaginava que um dia ela viria a ser enfraquecida de alguma maneira. Então, a meu juízo, como, né, especialista nessa área de relações internacionais, acho que a partir do dia 11 de setembro de 2001, muitas coisas mudaram nas relações entre os Estados, as nações e os povos, militarmente e financeiramente. Bem, o que podemos fazer como uma breve reflexão dos 10 anos dos atentados terroristas de 11 de setembro, principalmente no âmbito das relações internacionais, é já uma tendência a um crescimento da multipolaridade nesse sistema internacional. O que seria essa multipolaridade? É um crescimento dessa multipolarização em termos de capacidade relativa de poder, né? O sistema internacional está mais distribuído de forma mais proporcional, né? Está menos concentrado na mão de uma só potência, certo? Percebo isso
principalmente devido à crise econômica financeira, né, que foi influenciada também pelo endividamento público norte-americano devido a esta política exterior norte-americana conservadora, baseada principalmente na doutrina Bush, da guerra preventiva, e que proporcionou a escalada das guerras do Irã e do Afeganistão no Oriente Médio, e posteriormente também essas forças especiais levadas pela CIA no Paquistão, no Iêmen, mais recentemente na Líbia. Todas elas gastaram bilhões de dólares, né? Envolverão milhares de vítimas, e as consequências acredito que ainda estamos sofrendo até hoje, principalmente em termos de recessão econômica internacional e também em relação a um declínio, né, dessa superpotência norte-americana, claro que acompanhado pelo crescimento de outras potências regionais, né, como por exemplo as do grupo BRIC. Entre elas, a gente pode perceber a China e também o Brasil, né, principalmente em termos de líder na América do Sul, já que a potência norte-americana esqueceu um pouco essa região depois dos atentados terroristas de 11 de setembro. Nesse 10º aniversário dos atentados do 11 de setembro, o que temos? Uma crise financeira e econômica mundial que pede, portanto, reformas do sistema financeiro internacional, reformas das regras de convivência em comércio internacional. Mas, como já comentei, existe também uma tendência à radicalização em assuntos políticos, sociais e religiosos. Uma radicalização perigosa porque gera a desunião, gera a separação, gera o atrito, até mesmo o conflito. Ou seja, mais um desafio para as relações internacionais nessa próxima década. Nesses 10 anos dos atentados, que decisão vamos tomar? Vamos aceitar encarar esses desafios e mudar? Ou vamos continuar trilhando esses caminhos que já mostraram as suas limitações? E nesse caso, até quando? Poderíamos dizer que nesse momento de comemoração dos 10 anos, existiria uma possível pergunta. Vamos precisar de mais um 11 de setembro em nossas vidas para decidir mudar? O estresse pós-traumático, a gente percebe hoje que obrigatoriamente o sujeito nem tem que ter vivenciado, mas só o fato dele assistir, né, e nós fomos bombardeados várias vezes com essas imagens, com essa história que virou filme, né? Então só o fato da gente ter assistido tantas vezes, né, isso já causa um estresse muito grande. As pessoas que vivenciaram lá na hora e a quem estava próximo, teve o estresse agudo, né? Que o estresse agudo, o transtorno do estresse agudo, ele é considerado até 1 mês depois do evento, né? Após 1 mês, se esse estresse não sanar, é que passa a ser um estresse de transtorno, um transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Que aí vem toda aquela sintomatologia, que é a revivência do evento, e quando ele revive esse evento, vem toda a sintomatologia, a sudorese, né, que é o suor excessivo, um ataque cardíaco, batimento acelerado do coração. É como se a pessoa sentisse tudo o que sentiu, né, emocionalmente e biologicamente no momento do evento. Então, assim, hoje muitas pessoas, ao ouvir uma pancada forte, né, eles têm essas manifestações desses sintomas pelo fato de relembrarem, né, o desastre que aconteceu, o evento que aconteceu. Então, acho que muitas pessoas hoje ainda são afetadas, muitas pessoas passam por um luto talvez até difícil de ser elaborado, né? Foram muitas perdas, então foi algo que comoveu muito o país, não só o país, mas o mundo inteiro, e eu acho que é um evento que não vai ser esquecido.